É, pessoal, hoje é dia de vitória, porque foi confirmado que o Brainiac será o vilão do Superman Homem do Amanhã. James Gunn acerta trazendo o vilão mais pedido pelos fãs. Afinal de contas, a gente nunca tinha tido um Brainiac live action no cinema. Praticamente 50 anos de filmes do Superman e nenhum Brainiac. Era sempre Lex Luthor ou Zod, Lex Luthor ou Zod. Nesse vídeo, a gente vai conversar bastante sobre o Brainiac no filme. Como que ele vai se encaixar nessa história que está acontecendo no DCU. Qual a melhor origem que eles podem pegar pro Brainiac? Muito bem, gente, tem muito assunto nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o seu Brainiac like e Brainiac comentário. Quero saber se vocês estão felizes com a decisão de ter o Brainiac no filme. Muito bem, essa informação do Brainiac veio do site The Wrap, do jornalista Humberto Gonzalez, que é um jornalista muito bem informado. Eu, sinceramente, nunca vi ele errar uma informação de DC e Warner. Quando o site The Wrap posta uma notícia exclusiva desse jeito, é porque eles têm certeza absoluta do que eles estão falando. Então, vai ser Brainiac, gente. Vai ser Brainiac. O James Gunn não confirmou ainda, mas eu acho que é questão de horas aí. De repente, até quando eu postar o vídeo, ele já confirmou. Primeira coisa, acho que é uma escolha super acertada ter o Brainiac nesse filme. Especialmente nessa ideia de que o Superman vai se aliar ao Lex Luthor para combater o Brainiac. E usar o Brainiac realmente como um vilão do Superman, e não um vilão de saga. Porque nesse caso, você pode desenvolver mais o vilão, e até fazer mais correlações com o Superman e com o Lex Luthor. A outra opção que a gente estava especulando aqui por conta da descrição do casting era do Mongo. E esse vilão, eu acho que ele pode dar um excelente filme de Superman, mas daí tem que ser um filme de Superman no mundo bélico, que é só o Clark no planeta tentando sobreviver. Aí você faz que o mundo bélico tenha um sol vermelho para ele não ficar com os poderes. Você praticamente vai fazer um filme meio gladiador, meio Ben-Hur, assim, só que com o Superman. Esse filme eu ainda mantenho o sonho de ver um dia, mas realmente, precisamos ser sinceros. Não havia espaço pro mundo bélico na continuação do filme de Superman. Não agora, para depois. Quanto à origem do Brainiac, eu tô bem curioso com o que o James Gunn vai querer fazer. Porque esse é um vilão que tem várias origens diferentes ao longo da história, e as duas mais conhecidas é essa que ele vem do planeta Colu, e que não tem nenhuma relação com o Superman, mas tem a outra que veio principalmente por causa do desenho, o Superman Animated Series, que trata o Brainiac como uma inteligência artificial que ficava no planeta de Krypton. E foi o próprio Brainiac que enganou todo mundo de Krypton a pensar que o planeta estava tudo de boas, enquanto que esse robô, né, essa, digamos, inteligência artificial, estava dando informações completamente equivocadas de propósito. E, pessoalmente, a melhor origem do Brainiac, e a que eu acho que pode se encaixar muito bem no DCU, é a origem do desenho mesmo, porque isso facilita muito o próprio desenvolvimento do vilão. É fácil de explicar que uma inteligência artificial existia em Krypton. E de quebra, você pode usar o Brainiac até para fazer certos retcons que a galera não gostou no filme de Superman, como a questão dos pais. E dependendo da duração do filme, se tiver 2 horas, é muito mais fácil você desenvolver esse tipo de vilão do que você explicar a outra origem, que é a canon, né, digamos assim, que é a questão do planeta Colu. Essa origem eu acho que é a melhor. Agora, eu queria ver o desafio de tentar fazer a origem de Colu com o Brainiac nesse filme do DCU. Até porque eu tenho um sonho de ver a cidade engarrafada de Kandor. E é meio difícil de você explicar a cidade engarrafada de Kandor se o Brainiac estava em Krypton quando o planeta explodiu. Dá pra explicar? Dá, claro que dá. Sempre você pode meter uma explicaçãozinha ali. Mas eu acho muito mais fácil dizer que o Brainiac invadiu Krypton e pegou a cidade lá, encolheu a cidade capital lá, Kandor, e levou para sua nave, para sua coleção, e ficou explorando o universo como ele faz. Nesse ponto, eu gosto como que o Injustice 2 trata aquele prólogo, e a gente vê a invasão do Brainiac na perspectiva da Supergirl. Eu sempre gostei daquilo. Todas essas críticas possíveis que a gente pode fazer à história do Injustice, né? Mas aquilo dali eu achava uma boa ideia. E a cidade engarrafada de Kandor, ela é perfeita pro DCU. Você até dá uma coisa ali interessante pro Superman ter como objetivo no filme de salvar essa cidade. Porque assim ele poderia se conectar melhor com o seu passado, já que hoje ele não sabe muito bem como se conectar. Hoje ele só tem a informação daquela questão dos pais. Ah, os pais eram ruins, não sei o quê. Beleza, você poderia colocar a cidade engarrafada de Kandor para dizer que
não eram todos os kryptonianos assim. O Superman poderia até entrar dentro da garrafa, né, encolherem o Superman e ficar na cidade um pouco. Eu queria muito que dessem um jeito de envolver a cidade engarrafada de Kandor. Mas assim, ó, eu acho que tem uma outra coisa muito importante e que pode envolver o Planeta Salvação. Porque o Planeta Salvação, a gente sabe que vai ser importante. O James Gunn já falou isso, ele introduziu o Planeta Salvação lá no Pacificador. E é por isso que surgiu essa teoria, já tem um tempo, na verdade, nem fui eu que criei, de que aquele aparelho que o Pacificador tem é, na verdade, uma tecnologia do Brainiac. E todos aqueles portais que levam para outros planetas, tudo aquilo dali, a teoria diz, que seria a coleção do Brainiac. Ao invés de ter as cidades engarrafadas, né? Ou como no desenho, que ele deixava tudo numa bolinha redonda que brilhava, ele poderia ter essas portas aí, a coleção dele poderia ser aquilo dali. E nesse ponto, o Brainiac não usaria uma tecnologia de encolhimento, e sim uma tecnologia para colocar numa outra dimensão, poupando o planeta inteiro, não só uma cidade que ele escolheu. Se isso se confirmar, essa seria a justificativa do porquê que o Brainiac vai chegar na Terra. Porque ele detectou ali nos computadores dele que tem pessoas abrindo portais para os planetas que estão na sua coleção. Opa, tem alguma coisa errada aí. Eles estão interferindo num ambiente que ele está controlando. É o Planeta Salvação. Vamos ver a origem desse planeta. Até porque o Brainiac, né, pode estar explorando o universo para encontrar uma civilização perfeita com um nível de inteligência máximo. No próprio Pacificador tem indícios de que talvez seja isso, porque tem uma frase daquele capanga do Lex Luthor, o Harpensen, explicando os portais criados por essa tecnologia que o Pacificador tinha, e que eles são portais perfeitos, né? A tecnologia é muito superior, né? O que realmente leva a crer que é uma tecnologia alienígena. Eu até estava essa semana desenvolvendo um roteiro para fazer o filme dos sonhos do Superman Homem do Amanhã. Eu tinha colocado o Brainiac como vilão. E uma das cenas que eu explico ali no vídeo é que a gente vai ver vários vilões já no Planeta Salvação quando o Superman Homem do Amanhã começar. E num determinado momento do filme, a gente veria o Brainiac, tipo, gigantão, observando o Planeta Salvação e várias dessas pessoas ali no planeta. Vocês lembram como que o Celestial observava a Terra do espaço lá no Eternos? Então, na minha cabeça poderia ser mais ou menos assim, só que é o Brainiac observando o planeta que tá engarrafado, né? Miniaturizado, digamos assim. Enfim, é uma teoria maluca, né? Eu sei que não vai acontecer, mas eu acharia tão legal se isso acontecesse. E por enquanto, assim, ó, eu acho que essa é a melhor teoria que a gente tem para explicar o que diabos o filme do Homem do Amanhã vai ter com o Planeta Salvação e Brainiac ao mesmo tempo. Porque são dois elementos um pouco quanto aleatórios. Não parecem que são coisas que conversam, a não ser que você diga que esses planetas, esses portais pertencem ao Brainiac. E beleza, a gente também tem outros pontos muito importantes para conversar. A gente sabe que por conta da ameaça do Brainiac, Superman vai se aliar ao Luthor. Provavelmente porque eles vão entender que existe essa ameaça super gigante e eles precisam de um cérebro para conseguir pensar num plano para deter ele. Mas vocês já pararam para pensar o que o Luthor realmente vai querer fazer no filme? Porque, bem, existe sim a possibilidade dele querer só se aliar ao Superman para deter o Brainiac, porque ninguém mais vai conquistar a Terra além dele, né? Bem coisa de vilão. E ele quer proteger a raça humana e o Brainiac vai querer destruir a raça humana. Beleza, isso é uma justificativa. Só que, bem, o Luthor não é exatamente um cara que tá fazendo tudo só pelo bem maior das pessoas. Ele sempre tem segundas intenções por trás. E o filme se chama O Homem do Amanhã, que pelo que a gente sabe, vai focar muito mais no Luthor do que no Superman. Se o Luthor realmente for o protagonista, o Brainiac vai antagonizar com o Luthor. Ou seja, a construção narrativa do filme seria para mostrar esses opostos, que ao meu ver, né, qual que é a principal correlação entre eles? A questão da busca do conhecimento. O Luthor é o top 3 humanos mais inteligentes da DC, e o Brainiac, bem, daí o Brainiac é outro nível de inteligência, por conta de tudo que ele consegue guardar. Mas são duas pessoas que buscam conhecimento. E o ET de Varginha, né, busque conhecimento. E num primeiro momento, eu até não duvido do Luthor querer fazer uma parceria com o Brainiac. Não sei exatamente como que isso poderia funcionar dentro do roteiro, mas no episódio do Superman Animated Series, que ele aparece pela primeira vez, acontece mais ou menos isso, né? Eles querem trocar tecnologias. E aí depois o Luthor percebe que o Brainiac tá querendo passar a perna nele. E o filme poderia ter uma situação um pouco parecida, né? O Luthor pode querer a tecnologia do Brainiac. E tem uma outra coisa que nunca me sai da cabeça, que é o desenho da Liga da Justiça. O quanto que o James Gunn poderia ser maluco de, a longo prazo, tentar desenvolver aquela fusão de Luthor e Brainiac. Que, bem, é uma ideia que já vem até de uma HQ do Alan Moore. Aí no desenho da Liga da Justiça eles exploram de um jeito bem diferente.
diferente, com um visual completamente diferente. E se ao longo do filme o Luthor realmente conseguir superar o Brainiac, enganando ele e pegando parte da tecnologia dele e tentando injetar isso no corpo dele. Porque essa palavra, o Homem do Amanhã, seria tipo a evolução do homem. O que seria uma possível evolução do homem? A combinação de homem e máquina. Então, se o Luthor conseguisse de alguma forma pegar algum tipo de tecnologia do Brainiac, depois deles derrotarem o Brainiac, e ele injetar no corpo dele, porque daí ele vai ficar mais inteligente, mais poderoso, sei lá. E aí, ao longo prazo, a gente vê o Luthor se transformando no Brainiac. Não no Homem do Amanhã, e sim, né, ao longo do DCU. Eu acho que isso seria bem maneiro mesmo. Eles poderiam, a longo prazo, desenvolver o Luthor para ser presidente. Imagina esse cenário, o Luthor, né, sai por cima no filme do Superman Homem do Amanhã. Já que ele salvou o mundo, ele vai usar isso a favor dele. Ele ganha mídia, ele ganha apoio popular, vira presidente dos Estados Unidos, e aí a gente descobre que, na verdade, quem tá controlando o Luthor é o Brainiac. Que o Luthor poderia ter colocado essa peça do Brainiac achando que não ia dar nada, e no fim ele é controlado. Eu já tô imaginando cenários muito hipotéticos pro futuro, né? Comentem aqui se vocês acham que essa é uma ideia legal ou não. A gente sabe também pela informação do Nexus Point News que esse Brainiac pode ser mais bombado, porque a descrição do casting dizia um ator com um porte físico um pouco maior. Ou então, podemos ter um Brainiac com várias evoluções ao longo do filme. Sei lá, tipo um Frieza, Céu da Vida. Começa pequenininho, e à medida que ele vai vendo, né, que o Superman e o Lex Luthor não estão pra brincadeira, ele evolui, até pra ter uma grande cena de ação, ele pode ir pra porrada. A gente já teve Brainiac que vai pra porrada com o Superman. Não é o de costume, mas a gente já viu. E eu vi esse fancast na internet do Dave Bautista ser o Brainiac. Aí eu fiquei pensando, olhei pra cara do Dave Bautista, olhei pra foto do Brainiac. Eu sei que ele é um ator que pode fazer um papel bem mais complexo que o Drax, a gente já viu isso. Esse casting poderia ser certeiro. A única coisa que me faz ficar com o pé atrás com esse casting é que eu queria o Dave Bautista para ser o Hugo Strange. Hugo Strange seria a perfeição absoluta. Por isso que eu não queria abrir mão do Hugo Strange. Mas, né, se ele vier para ser Brainiac também, não vejo nada de errado, cara. Já é amigão do James Gunn, né? Só chamar no WhatsApp ali. Eu fico com o Hugo Strange, tá? Mas é uma coisa pessoal minha. Talvez seja porque eu sou fã do Batman, né? Ok, é porque eu sou fã do Batman. É porque, sim, eu sei. Agora, uma informação que vem do Apocalypse Horseman, que é aquele insider que quase nunca erra, é que o ator Claes Bang tá bem cotado para ser. A princípio, ele participaria das audições. Só que isso também não quer dizer que vai ser ele. Só que ele tá participando das audições e tem chance de ser. E também pelo Nexus Point News, a gente tem informação que 3 personagens podem aparecer no filme. O Pacificador, o Lobo e a Supergirl. A participação do Pacificador, eu acho que é para dar o ponto de vista de quem vai estar no planeta Salvação. A sensação que eu tenho é que quando o Homem do Amanhã começar, esse planeta prisão já vai estar ativo. A gente já vai ver várias pessoas presas ali. E a gente vai precisar ter cenas de dentro ali. E é nesse ponto que eu acho que o James Gunn poderia usar o Pacificador. Eu tô apostando que no filme do Homem do Amanhã vai ter uma narrativa ali pra dizer que essa prisão, ela não tem condições humanas. O governo colocou essas pessoas lá, mas daí, tipo, não tá nem aí com eles. E a Lois Lane vai questionar essa prisão, vai fazer uma reportagem. E nisso, ela poderia dar um jeito de entrar nesse planeta prisão e entrevistar Pacificador. Essa é a função do Pacificador, não ia ser muito grande no filme. Agora, o Lobo é um personagem interessante. Por que ele iria pra Terra? Alguém iria contratar ele pra pegar alguém da Terra? Porque geralmente é isso que o Lobo faz, né? É mercenário. O Brainiac poderia contratar o Lobo pra ir pra Terra? Poderia, não é muita cara do Brainiac de fazer isso, mas não dá pra descartar essa possibilidade. Eu também pensei na possibilidade do Brainiac estar na Terra por causa da Supergirl, e na verdade eles serem até amigos no final do filme da Supergirl, e ele passa na Terra, sei lá, pra conhecer a Terra, beber alguma coisa na Terra, e nesse ponto ele poderia falar, assim, casualmente sobre o Brainiac. Agora, o Lobo ser importante na trama como um todo, teria que pensar melhor, assim, não consigo imaginar bem o que ele poderia fazer e ser importante. A não ser que eles façam a correlação que a gente viu naquele filme do Superman Homem do Amanhã, que o Superman é o último kryptoniano, o Lobo é o último Kizarniano, e eles poderiam dizer também que o Brainiac é o último Coluniano, acho que tá certo. Não tô dizendo que ele não tem espaço no filme, é só que, de verdade, eu acho que ele vai ter um espaço pequeno. E bem, gente, essas são todas as minhas teorias com as informações que temos disponíveis. Pra mim é um grande acerto ter o Brainiac. Tô curioso ainda pra ver o que o James Gunn vai fazer pra ligar
o Brainiac com o Planeta Salvação. Realmente, a única coisa que eu pensei é essa teoria dos portais serem dele. Mas com certeza existem outras possibilidades aí. Eu realmente quero que o Brainiac tenha um visual bem maluco, não precisa ser fiel ao HQ, ou melhor, ele pode ter uma transformação que leva ele para um visual mais fiel ao HQ, ou ele começa fiel ao HQ e ele tem uma transformação que ele fica monstruoso. Uma dessas opções, sabe? Eu queria que eles pirassem um pouco no visual do Brainiac, porque ele é um personagem que o visual permite isso. A história do Brainiac permite isso. Mas, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Comentem aqui a empolgação de vocês com o Brainiac. E no mais, eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo com a confirmação do vilão do Homem do Amanhã. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.